Quero saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, na hora que a irmã Marta falou, que a irmã Lídia falou que estava presa no trânsito, o Espírito Santo falou assim, prepara. E eu comecei a contender com Deus, lá no meu pensamento, Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou a menor da casa, aleluia. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração, é uma palavra bem conhecida, vou ser breve, irmãos, no Evangelho de São Marcos, uma passagem bíblica bem conhecida, mas o Senhor tem ministrado muito ao meu coração esses dias sobre esta palavra. Capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 23, alguns versículos, apenas alguns versículos. Eu vou ler para ganharmos tempo, amém? O título diz, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Irmãos, igreja, essa palavra é uma palavra muito conhecida, é uma palavra muito pregada, mas Jesus, ele fala, a sua palavra, ela se renova a cada manhã, e cada vez que nós lemos e meditamos na palavra do Senhor, ele fala conosco de uma maneira diferente, o Espírito Santo ministra aos nossos corações de uma maneira diferente, e esse texto, eu estava meditando nesse texto esses dias, e aí eu me perguntei, fé é tudo igual? Vocês acham que fé é tudo igual? Igreja, não é. E aqui está uma prova disso. Veja que há duas situações, duas pessoas precisando de um milagre, embora milagres diferentes, mas cada um expôs a sua fé de maneira diferente diante de Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus estava vindo ali de Gadara, agora ele estava a caminho de Cafarnaum, e ele foi para o outro lado, e grande multidão cercava Jesus. Por que essa grande multidão cercava Jesus? Porque Jesus era famoso pelos milagres que Jesus fazia. E aqui eu quero já abrir um parênteses, igreja, que tem gente que quer estar no lugar que tem muita gente, mas nem sempre Jesus está no lugar que tem muita gente. Aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite, talvez você esteja aqui falando, será que Jesus está aqui? Tem tão pouquinha gente, não importa. Jesus está onde há um coração quebrantado e um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Oh glória! E eu sei que você não saiu da sua casa para vir aqui ver cantor, para vir pregador, para ver pregador. Não, você veio para adorar aquele que tudo pode, aquele que tudo é e que merece toda a honra e toda a glória. Eu não tenho nada de mim, mas Jesus que está aqui nesta noite, Ele tem. E se você crê, você vai sair com o seu milagre. Aleluia. E ali grande multidão acompanhava Jesus. E se a gente for ler nos textos, nos evangelhos de Jesus, por onde Jesus passava, Jesus deixava um sinal do seu milagre. Oh glória a Deus. E aqui não foi diferente. E quando Jesus estava caminhando, Jairo, que não podia se comunicar, não podia nem se aproximar, ele era um principal da sinagoga, irmãos. Pensa, né, uma coisa dessa, mas ele se humilhou diante de Jesus e disse assim, olha, rogo-te que vai na minha casa, pois minha filha está moribunda. Isso é que a filha dele estava enferma, aleluia. E pensa uma coisa, irmãos, muitas pessoas querem receber algo de Jesus, mas não querem se humilhar. E para receber algo de Jesus a gente tem que descer. Não é simples assim não, irmão. Vamos trazer para a nossa vida real. Se você quer ter seu salário no final do mês, ele não cai de graça na sua conta. Você precisa trabalhar, você precisa acordar cedo, você precisa fazer sua parte. E aqui, para receber as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, é da mesma maneira, nós temos que pagar o preço.
E Jairo se humilhou, ele não se importou com o que o povo ia falar, que Jairo era o principal da sinagoga, ele jamais poderia ter essa atitude diante de Jesus. Mas ele falou assim: a vida da minha filha é mais importante. Ele, irmão, venceu o orgulho, venceu as falácias do povo, falou: não estou nem aí com o que digam, com o que pense, ou o que falem ao meu respeito, eu vou em busca do meu milagre. E ele se prostrou diante de Jesus e disse para Jesus: rogo-te que vá até a minha casa, impõe as mãos sobre minha filha. Essa parte que me chama a atenção. Irmão, Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Nós estamos aqui, mas se Jesus falar aqui, ele opera lá. Aleluia. Não precisa Jesus chegar, entrar lá, não, é uma palavra. Aleluia. Tem uma passagem na Bíblia também que fala do centurião, que foi até Jesus e diga que o criado dele estava enfermo. E Jesus estava indo na casa dele e ele disse: eu não sou digno que entres na minha casa. Diga apenas uma palavra. Que Deus é esse que a gente serve? Foi louvado aqui nesta noite que outro igual não há. Será que você já parou para pensar o tamanho do seu Deus? O tamanho do nosso Deus, o Deus que nós servimos? Nosso Deus é grande. Com uma cutícula, oh glória, com uma cutícula, uma coisa mínima, o Senhor pode operar a maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aleluia. E aí ele fala, o Jairo fala para Jesus: rogo-lhe que entre na minha casa, vá até ela e coloque as mãos para que ela seja curada. Só que é interessante que quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, uma mulher, olha, ele falou: vai na minha casa e impõe as mãos. Mas a mulher disse: se eu tão somente tocar. Oh Jesus, que coisa linda, que fé é essa? Se eu tocar na orla do seu vestido. Irmãs, igreja, imagina a posição que ela estava. Era uma mulher que já estava há 12 anos padecendo de uma hemorragia. Aleluia. Muitas vezes nós, nos nossos dias, né, a gente está indisposta, né, irmã? Não consegue nem levantar direito. Imagine ela 12 anos sofrendo da mesma enfermidade. Imagino que ela foi se arrastando em meio àquela multidão. Preste atenção, ela foi se arrastando naquela multidão e Jairo se prostrou. Mais uma vez eu digo, para receber o milagre de Deus, nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. E aí ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu vou ser curada. Ela ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. Quantas vezes Jesus está no lugar, a gente convida as pessoas: vamos lá na igreja, vamos ouvir uma palavra, e as pessoas não querem deixar para a última hora. Mas eu aprendi na casa do Senhor que nós temos que fazer depósito, porque nós nunca sabemos qual é a hora que virá a adversidade sobre nós, não é mesmo? Tem muita gente que só deixa para correr para os pés de Jesus quando o ciclo está pegando fogo, oh glória. Mas Jesus está dizendo nesta noite: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Em todo tempo é tempo de buscar o Senhor. Aleluia. E ela disse: então somente eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. E ela foi, irmãs, entrando no meio da multidão. E na hora que ela tocou nas vestes de Jesus, ela recebeu o seu milagre. E Jesus disse: alguém me tocou. Aleluia. Irmãos, nós precisamos chamar a atenção de Jesus de maneiras diferentes. Às vezes a nossa oração é uma oração que parece reza. E Jesus está dizendo nesta noite: eu quero mais, eu quero um coração quebrantado, eu quero sinceridade, eu quero uma fé de verdade, eu não quero uma fé por interesse, porque essa mulher não tinha fé por interesse, irmãos, ela ouviu só falar de Jesus. E nós, como servos e filhos do Senhor, nós já conhecemos Jesus, sabemos o poder que Ele tem, mas muitas vezes nós servimos a Ele por aquilo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. E nessa noite Jesus nos convida a ser como Jó, que ele adora pelo que ele é e não pelo que ele faz. Aleluia. E qual está o tamanho da tua fé nesta noite? Talvez você não recebeu a tua bênção, o teu milagre, pelo tamanho da tua fé. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que Ele é o dono do ouro e da prata. O que é o teu problema para Jesus nesta noite? O teu problema para Jesus não é nada. Eu sei que o tema é sobre avivamento. E fé também, irmãos,
Se trata de avivamento. Porque muitas vezes hoje a gente não vive verdadeiro avivamento por falta de fé. Muitas pessoas não acreditam mais na descida do Espírito Santo. Quantas igrejas já não tem mais o batismo com o Espírito Santo? Quantas igrejas não tem mais salvação de almas? Quanta igreja não tem mais cura, milagres, maravilhas e prodígios? Você chama uma pessoa no culto para dar um testemunho, a pessoa levanta a mão e fala que não tem. Quantas bênçãos, irmão, para contar? As pessoas não têm bênção para contar. Como você não tem bênção para contar? Você acordou hoje. Você, como o salmista Davi diz, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. E já é motivo de agradecer a Deus. Hoje teve um acidente em Guarulhos. E a minha empresa, ela presta serviço no aeroporto de Guarulhos. E o nosso colega de trabalho postou no grupo agora à tarde o avião que caiu. E até aquele momento, tinha acho que 20 mortos até o momento, né? Mas já tem muito mais. Imagina, irmãos, quantos projetos foram embora com aquelas vidas. Quantas famílias estão agora, irmãos, chorando a dor da perda. Chorando a dor do luto. E muitas vezes nós somos ingratos pelo pão de cada dia, pelo nosso deitar, pela nossa casa, pelo que nós temos. Porque a palavra de Deus fala o quê? Em tudo dai graça. Sabe por quê, irmãos, que Jesus não opera mais como antes? Não é porque Ele mudou, não. É porque a igreja tornou-se amante de si mesmo. Só pensa em você, no seu eu. Oh, glória. Meu Deus, quantas vezes tem alguém do seu lado querendo um abraço, querendo que você diga para ele: Jesus é contigo. Quantas vezes você passa por algum lugar e alguém está ali deprimido, ou no seu trabalho, você às vezes não faz a diferença. Irmão, seja grato com aquilo que você tem, seja grato com aquilo que Deus te deu. Porque Deus fala que quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe do Senhor. Então seja grato nesta noite. Ore, né, pelas famílias enlutadas nesta noite, ali naquele aeroporto, muitas pessoas faleceram. Que o Senhor venha confortar os corações. Mas voltando rapidamente aqui para o texto, igreja. A fé de Jairo, quando Jesus parou e disse: alguém me tocou? Aquela mulher logo se apresentou e disse: fui eu, Senhor. E ele disse o quê? Filha, a tua fé te salvou, vá em paz. A fé tem um poder inacreditável nas nossas vidas. A fé faz a gente viver o intransigível, o imensurável. A fé, irmãos, ela move montanha. Quando Jesus estava falando das suas parábolas aos seus discípulos, ao povo, ele disse que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diz para este monte: passa daqui para ali, e o monte passará. Imagina o poder da fé. Aqui Jairo estava ali pedindo para Jesus na casa dele colocar as mãos sobre a sua filha. E na hora que Jesus estava indo, chegou os outros homens e disseram assim: Jairo, não importune mais o mestre, a tua filha ela já está morta. E o que Jesus disse? Crê somente. Mais uma vez Jesus disse para ele: crê somente. Se a fé de Jairo fosse pequena, Jairo diria para Jesus: Jesus, não precisa ir mais na minha casa não. Não precise mais na minha casa porque minha filha já está morta. Talvez você olhe para o seu milagre e fala assim: não precise mais não, Jesus, porque meu marido que bebia agora faz outra coisa pior. Não precise mais não, Jesus, porque meu filho que saiu da igreja, saiu agora está fazendo coisa pior. Mas Jesus manda eu lhe dizer nesta noite: use a tua fé, crê somente. A fé de Jairo é uma fé diferente da mulher do fluxo de sangue. Porque Jairo pediu para Jesus entrar na casa dele e pôr as mãos. Ela disse: não, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Se a dela foi maior do que a de Jairo, imagina do centurião que diga: Senhor, apenas uma palavra e meu criado sarará. Em qual grau dessas fé a sua fé se encaixa nessa noite? Naquela que se Jesus disser uma palavra para você, resolve? Ou Jesus tem que entrar na tua casa, fazer o reboliço? Oh, glória! Ou você tem que se rastejar um pouco mais e tocar nas vestes de Jesus? Pensa um pouco nisso, irmãos. Como que está a tua fé diante de Deus nesta noite?
a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos fazer campanha, podemos fazer jejum, podemos subir monte, descer monte, ficar noites acordado clamando ao Senhor, mas se não tiver fé, irmãos, Deus não vai nem receber o nosso sacrifício, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E para a reflexão da igreja em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu posso não estar vendo, irmã Marta, mas eu estou crendo. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós cremos. Então agarra o teu milagre nessa noite e crê que Jesus pode. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E só se torna impossível quando você não tem fé. Ah, mas se minha fé for pequena, Jesus opera com a tua fé pequena. Porque quando os discípulos estavam no meio do mar e se levantou uma grande tempestade, Jesus estava dormindo na proa do barco. E os discípulos desesperados disseram: Senhor, não se importa, acorda, tu não se importas que pereçamos. Quantas vezes estamos na tempestade e dizemos: Deus, tu não está me vendo? Aleluia! E Jesus deve ter acordado zangado, porque Jesus estava dormindo, né, gente? Tem gente que acorda de mau humor, né, irmã Marta? E Jesus acordou e falou assim: que tendes, homens de pequena fé? Jesus não disse que eles não tinham fé, mas Jesus disse que eles tinham pequena fé. Então, irmãs, que a nossa fé possa ser grande diante do nosso Deus que nós servimos. Amém? Fique com essa palavra, os irmãos. Me perdoe se eu não falei aquilo que os irmãos queriam ouvir, mas é o que Deus trouxe ao meu coração nesta noite. Guarde, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e não as pratica, segundo Timóteo, diz que se a gente ouve a palavra do Senhor e não a pratica, a gente é que nem aquela pessoa que olha no espelho, e quando você sai do espelho, você esquece a imagem que você viu. A palavra do Senhor diz que aquele que, oh glória, que ouve as palavras do Senhor e não pratica, é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre areia. Vem a tempestade, vem os ventos, e ela não subsiste. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica, ele fez a sua casa na rocha. E vem a tempestade, e vem a chuva, mas ela está firme na rocha, que é Cristo Jesus. Que Deus os abençoe nesta noite. Amém.